Vamos voltar na página. Tá aí a página do nono ano e já estamos no assunto notação científica, tá certo? E aí vamos deixar essa atividade aqui um pouquinho de lado e vamos entrar no slide. Esses dois slides eu juntei e fiz um só. Então tá aí, notação científica é o assunto de hoje, tá certo? Mas não só isto, nós vamos falar também sobre potências de base 10, que é o início deste assunto, que notação científica. Então vamos lá. Pessoal, para que serve a notação científica? Este é um recurso muito utilizado na ciência e serve justamente para você escrever e operar ou operacionalizar, como as pessoas ultimamente estão usando, né, essa palavra, escrever e operar números que representam valores muito grandes ou valores muito pequenos. Vejamos aqui o exemplo do número 1 trilhão. 1 trilhão representa um valor muito grande, não é isso? Como é 1 trilhão escrito em notação científica? É 1 e essa carrada de zeros, tá certo? Agora, veja que se você for escrever vários números deste tipo aqui, vai faltar papel e tinta de caneta para você ficar escrevendo tantos zeros. Então a notação científica serve justamente para você pegar um numerão deste aí e escrever simplesmente assim: 1 vezes 10 elevado a 12. Isto é 1 trilhão escrito em notação científica. E aí a pergunta que não quer calar: como transformar um número em notação científica? Afinal de contas, é para isto que nós estamos aqui, não é, né? Primeiro, precisamos entender o que são as potências de base 10. 10 elevado a n é uma potência de base 10 com expoente n, ou seja, esse n pode ser um número qualquer. O 10 elevado a n significa que o 10 pode ser multiplicado por ele mesmo n vezes. Ele aparece como fator n vezes, ou seja, de acordo com o valor do expoente. E o resultado desta multiplicação é 1 e n zeros. Vamos pegar o 10 elevado a 4. 10 elevado a 4, o expoente está me dizendo que você vai escrever o 10 4 vezes. O 10 vai aparecer como fator 4 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tranquilo. E o resultado vai ser o 1 e 4 zeros, porque vai ser 1 zero de cada 10. Como eu tenho 4 10, eu no resultado vou ter 4 zeros, beleza? Vamos ver o 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, o 10 aparece como fator 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1 em 3 zeros. Não é isto? 1000. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é igual a 100. Isto mesmo, 1 e 2 zeros. E 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado a 1 e 10 é a mesma coisa, ou seja, é o 1 e 1 zero. Então você já percebeu que o expoente indica para a gente a quantidade de zeros que tem no resultado. Beleza. Mas e quando eu tiver 10 elevado a zero? E aí? Ora, você vai ter o 1 e nenhum zero. Como eu falei, o expoente vai lhe indicar a quantidade de zeros, n zeros. Tranquilo? Então, super fácil a gente entender as potências de base 10 quando os expoentes são números positivos. Mas, quando o n for negativo, o que é que vai acontecer? Eis a questão, tá certo? A gente precisa lembrar que toda potência de expoente negativo
tem a base invertida. Ou seja, se você tem um 10 elevado a menos n, você precisa inverter o 10 e ele ficar 1 sobre 10 elevado a n. E aí, inverti a base e agora o expoente está o quê? Está positivo. É para isto que serve a inversão da base. Para tornar o expoente, que era negativo, positivo. E aí a gente resolve da mesma forma que fez anteriormente. Por exemplo, 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10 elevado a 1. E quem é 10 elevado a 1? É 10. Né? É 1 e um 0. Ou seja, é 0,1. E agora você deve ter percebido o seguinte, que o expoente, menos 1, indicou que o número tem uma casa decimal. Percebeu? Vamos ver o 10 elevado a menos 2. Você já consegue ver como vai ficar o número? Vai ser 0, alguém. Mas 0, quem? Vamos chegar lá. 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 10 elevado a 2. Percebeu? A gente inverteu a base para tornar o expoente positivo. Tranquilo. E aí a gente já sabe quanto é 10 elevado a 2. É 100. Né? É 1 e 2 zeros. Muito bem. E o que é 1 centésimo? 1 centésimo é 0,01. Tranquilo? Percebeu aqui que o número ficou com duas casas decimais? Exatamente, porque é o número sobre 100. E 10 elevado a menos 3, como é que vai ficar? Você já deve ter percebido. Vai ficar 1 sobre 10 elevado a 3, que é 1 sobre 1000, afinal de contas é 1 e 3 zeros, que vai ser 1 milésimo. Menos 1, uma casa decimal. Menos 2, duas casas. Menos 3, três casas. E assim por diante. Veja o resumo. Quando os expoentes são positivos, beleza, é 1 e n zeros. E quando o número é elevado a um expoente negativo, ou seja, quando a base 10 está elevada a um expoente que é o número negativo, o resultado é 0, alguma coisa. E este alguma coisa, estas casas decimais, vão ser de acordo com o expoente. Como transformar um número em notação científica? Esta pergunta ainda não foi respondida, né? Como é que eu escrevo 500 em notação científica? E aí, você vai entender por que nós falamos aí sobre as potências de 10. Porque 500 é, na verdade, 5 vezes 100. Ou seja, 500 é igual a 5 vezes 100 e este 100 é 10 ao quadrado. Logo, 500 é 5 vezes 10 elevado a 2. Perceba que este número está em notação científica. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. O número 9.000. 9.000 é 9 vezes 1.000. E quem é o 1.000? O 1.000 é 10 elevado a 3. 1.000, 1 e 3 zeros, 10 elevado a 3 cabeça. E isto está também em notação científica. 9 vezes 10 elevado a 3, que é 9.000. Agora, se eu pegar o número 15.000, será que vai ficar 15 vezes 10 elevado a 3? Afinal de contas, 15.000 é 15 vezes 1.000. E 1.000 é 10 elevado a 3. Isto está em notação científica? Não. Não está em notação científica. Por quê? Porque o 15 ainda pode ser simplificado. Ok? Este 15 vezes 10 elevado a 3 ainda pode ficar de uma maneira mais simples. Como? Transformando o 15 em 1,5 vezes 10. Esse 10 é 10 elevado a 1. Tá certo? Que está multiplicando o 10 elevado a 3.
E adivinha o que é que vai acontecer? Quando eu multiplicar 10 elevado a 1 com 10 elevado a 3. Bases iguais, né? A gente repete a base e soma os expoentes. Então 1,5 vezes 10 elevado a 3 é 1,5 vezes 10 elevado a 4. Ou seja, 15.000 é 1,5 vezes 10 elevado a 4. Ou seja, para estar em notação científica, o número n precisa ficar entre 1 e 10. Essa é a regra. Ou seja, acabamos de ver que um número escrito em notação científica deve obedecer esta forma: n vezes 10 elevado a n, onde este n maiúsculo deve estar entre 1 e 10. Ele deve ser maior do que 1 e deve ser menor do que 10. Beleza? E a outra informação que nós temos é o nzinho minúsculo, que é o expoente que indica as casas que a vírgula anda. Como assim as casas que a vírgula anda? É isso que nós vamos ver agora. Vamos pegar dois exemplos. O primeiro número representa um valor muito grande, tá certo? Se eu não me engano, este 150 bilhões é a distância da Terra ao Sol em metros. E este 0,2 é o tamanho de um vírus. Beleza. Também em metros. Ou seja, um representa um valor muito grande e o outro representa uma coisa muito minúscula. No primeiro número, o que representa um número grande, os 150 bilhões, escrito em notação científica, fica 1,5 vezes 10 elevado a 11. Porque, aqui embaixo fala, para valores grandes, deslocamos a vírgula para a esquerda. 150 bilhões, a vírgula está no final. Aí eu ando com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas para a esquerda para deixá-la entre o 1 e o 5. Por que, professor? Por causa desta regra, né? O número n tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Então, eu desloquei a vírgula todas estas casas aí para que o número n, que é o 1,5, ficasse entre 1 e 10. Perceba que se eu coloco a vírgula aqui, ó, depois do 5, o número ficaria 15. E 15 é maior do que 10. E se eu colocasse a vírgula antes do 1, aqui, 0, alguma coisa, o número ficaria menor do que 1. Tá certo? Então, tudo parte do local onde você vai colocar a vírgula para que o número fique entre 1 e 10. Então, a vírgula fica aqui, entre 1 e 5, aí ele fica 1,5 vezes 10 elevado a 11 casas, elevado a 11. Entendeu? Vamos ver mais um exemplo. O 0,00000002 é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7. Perceba que apareceu uma novidade aí, o expoente é negativo. Isto porque, veja, para valores pequenos, tá certo? Deslocamos a vírgula para a direita. O número não é o número 2, é o número 0,002. Para compensar isto, você escreve o expoente negativo. O expoente negativo indicou que a vírgula se deslocou para a direita. E por que ela andou exatamente 7 casas? Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela veio para cá, para que o número 2 ficasse obedecendo a norma.
maior que 1, menor que 10. Tranquilo? Então nós vamos ver aqui vários números. Vamos começar com o 3.700. Tudo começa com a pergunta: 3.700 é igual a quanto em notação científica? E aí você deve escrever o 3.700 obedecendo aquela norma. O número deve ficar entre 1 e 10. Então eu devo colocar a vírgula entre o 3 e o 7. Percebe? 3.700, a vírgula estava lá no finalzinho. E aí eu desloquei 3 casas com a vírgula para que ela ficasse entre o 3 e o 7. Para compensar esse deslocamento, tá certo? Eu escrevo 3,7 vezes 10 elevado a 3. O expoente representa as casas que a vírgula andou. Tranquilo? Como eu falei, precisamos ver vários exemplos. Vamos ver mais um. 825.000 é igual a quem em notação científica? Lembra, o número deve estar bem pequenininho, né? Deve estar escrito entre 1 e 10. Então, eu devo colocar a vírgula em algum lugar aqui para que este número fique entre 1 e 10. Se eu botar depois do 5, vai ficar 825. Se eu botar depois do 2, vai ficar 82. Então, você já viu que eu tenho que colocar entre o 8 e o 2 para ficar 8,25. 8,25 é um número entre 1 e 10. Beleza, agora eu entendi. Agora é só multiplicar pela potência de 10 equivalente, onde o expoente aqui é a quantidade de casas que a vírgula andou. 3, 4, 5. Por isto que é 8 vezes 25, 8,25 vezes 10 elevado a 5. Por quê? Aqui a vírgula andou 5 casas decimais. Vamos ver mais um exemplo. 41.500.000. O que é que eu tenho que fazer, cabeça man? Eu preciso colocar a vírgula em algum lugar deste número para que ele fique entre 1 e 10. Se eu colocar aqui, ele vai ficar 41.500. Se eu colocar aqui, ele vai ficar 41,5. Então você já percebeu que deve colocar a vírgula entre o 4 e o 1. Tá certo? 4,15. Olha aí. Vezes 10 elevado a... Agora nós vamos contar quantas casas existem daqui, entre o 4 e o 1, até o final do número. 3, 6, mais uma, 7. 4,15 vezes 10 elevado a 7. 270. Dá para transformar em notação científica? É claro que dá, cabeça man, e é super favorável. 270, a gente vai botar a vírgula aqui, 2,7. Vezes 10 elevado a quanto? Ora, quantas casas a vírgula andou? Só 2. Então é 2,7 vezes 10 elevado a 2. Tranquilo? Mais um exemplo. Opa! Apareceu uma novidade. Apareceu o número 0, alguma coisa. 0,0003. 3 décimos de milésimo. Como é que eu vou escrever isto? Você está lembrado que o número 0, tem o expoente negativo na potência de base 10? Veja. A primeira coisa que nós fizemos aqui foi escrever o número entre 1 e 10. Então, este número aqui é um número muito menor do que 1. Tá certo? Eu quero escrevê-lo de forma que ele fique entre 1 e 10. Então, eu vou colocar a vírgula aqui depois do 3. Colocando depois do 3, o número fica 3. Agora, nós compensamos aqui com o expoente. 10 elevado a
menos 4. Por quê, professor? Aqui está a explicação. 1, 2, 3, 4. Você andou 4 casas decimais, de onde a vírgula estava até o final do número. Tranquilo? E veja, o expoente é negativo. Justamente por quê? Porque nós temos aqui um número do tipo 0, quando o número é 0, a vírgula anda para a direita e o expoente lá é negativo. Agora eu entendi. Como eu falei, precisamos de muitos exemplos. Vamos ver mais um. 0, olha a quantidade de zeros que eu tenho aqui. 15. O que é que eu tenho que fazer? Cabeça man, tirar essa vírgula daqui e colocá-la entre o 1 e o 5. Por quê? Para que o número fique maior do que 1 e menor do que 10. Por que, professor, que eu não posso colocar depois do 5? Por que não pode ficar 15? A gente já viu isto. Porque 15 é maior do que 10. Tá certo? Então, a vírgula vai sair daqui e vai parar entre o 1 e o 5. Vezes 10 elevado a quanto? Agora é só você contar quantas casas a vírgula andou. Vamos contar juntinhos? Acompanhe comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula andou 6 casas. Então, o expoente lá é menos 6. Expoente negativo. Por quê? Número 0, indica o valor miudinho. Tá certo. Acho que agora já peguei o ritmo. 0,07 vai ser 7 vezes 10 elevado a menos 2, porque olha, 2 casas. 0,0000105, veja que este número é diferente deste aqui. É diferente. Ali é 105. Onde é que eu vou colocar a vírgula? Para isto, eu trago para vocês 3 alternativas. Qual dessas 3 alternativas é este número 0,000105 em notação científica? É a letra A, é a letra B ou é a letra C? Muito bem, cabeça man. Veja que nós precisamos deslocar a vírgula para o número ficar entre 1 e 10. Tá certo? Todas as alternativas trazem o número entre 1 e 10. Tá certo? Aí a gente precisa ver o seguinte. Eu não posso desprezar este zero aqui. Tá certo? Eu não posso escrever 1,5, letra B. Tá certo? Por quê? Porque o número não é 0,00015. Ele é 0,000105. Aí eu coloco aqui 1,05 vezes 10 elevado a, novamente, olha, 1, 2, 3, 4 casinhas. E aí, se liga, o expoente é negativo, porque o número é 0, porque a vírgula andou para a direita. Agora, o que você vai se deparar no exercício online é com questões deste tipo aqui, tá certo? A distância aérea entre São Paulo e Tóquio é de cerca de 18.520.000 metros. Este valor em notação científica é igual a... Então, qual dessas alternativas traz o número 18.520.000 metros em notação científica? Perceba, galera, que o número tem que estar, a vírgula tem que estar de forma que o número fique entre 1 e 10. Só tem uma alternativa que traz isso de forma correta, que é a letra D, 1,852. Perceba que a letra A até traz 1,8. Mas e o 5 e o 2? Tá podre?
Por que não aparece? Então só tem a letra D aqui e obviamente ela é a alternativa correta, tá certo? 1, a vírgula veio para cá, vírgula 852 vezes 10 elevado a 7. Por que 7? É só contar, olha, 3, 4, 5, 6, 7. Temos mais um, né? O tempo de resposta de um televisor LCD é de cerca de 0,005 segundos, ou seja, 5 milésimos de segundos. Ou seja, qual dessas alternativas traz 5 milésimos em notação científica? Tá muito fácil, tá certo? Ou você vai marcar letra A ou letra D. Só pode ser uma dessas duas. Por que cabeça man? Porque você já sabe que o número tem que estar entre 1 e 10. Então esse 0,5 você já dispensa. Agora, é 5 vezes 10 elevado a menos 3 ou é 5 vezes 10 elevado a menos 4? Aí é só você contar as casas que a vírgula andou, cabeça man. 1, 2, 3. Ok? Afinal de contas é quem? É 5 milésimos. 5 vezes 10 elevado a menos 3. A resposta aí é letra A, letter A. Chegamos ao final. Meu Deus, graças ao nosso bom Senhor, a Terra é um palco muito pequeno em uma vasta arena cósmica. Esta é uma frase do físico e astrônomo Carl Sagan. E é isto, man. Chegamos ao final. Quem diria? Mas é isto. Como eu sempre digo, a luta é grande, mas a vitória é nossa.